livres de toda sentença, e vereis a diferença de quem é trevas, de quem é luz. Ei, vem aí, o filme da tua vida, vem aí. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, só quem é abençoado aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode soltar, filho, em nome do Senhor. Glória a Deus. Quero oferecer esse hino a todas as heroínas da casa do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha só, aqui tem mulheres separadas do Senhor, viu? Aleluia. Tem mulheres de Deus aqui, guerreiras do ciclo de oração, lutando, combatem o inferno, andando de joelhos no chão. Tem mulheres de Deus aqui, guerreiras do ciclo de oração, lutando, combatem o inferno, andando de joelhos no chão. Tem mulheres de Deus, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Só quem é mulher de Deus, levante a sua mão e declare a Deus. Tem mulheres igualmente a Ana, que buscam a face do Senhor, mesmo que se levante o Eli com o espírito de acusador, ou quem sabe até mesmo uma menina cheia de zombaria a zombar. Ela fica prostrada adorando até sua vitória deslandar. Tem mulheres de Deus aqui, guerreiras no ciclo de oração, lutando, combatem o inferno, andando de joelhos no chão. Tem mulheres de Deus aqui, guerreiras do ciclo de oração, lutando, combatem o inferno, andando de joelhos. Olha só, tem mulheres igualmente rebeldes que esperam no tempo do Senhor. Tem mulheres igualmente Raabe que recolhe um profeta com amor. Tem mulheres de fibra como Raquel que sabem um rebanho apacentar. Tem mulheres igualmente a Miriam que dançando a Jeová. Tem mulheres de Deus aqui, guerreiras do ciclo de oração, lutando, combatem o inferno. Irmão, quando você dobra o joelho no chão, o inferno estremece, porque a vitória é certa, é certa, é certa em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Só quem crê nisso, levante a sua mão e dá glória. Aleluia. Se tratando de mulheres guerreiras, de Débora também vão lembrar, juntamente com o general Baraque, foram para uma guerra guerreira. O exército inimigo de Israel afrontava o povo com terror. Mas se tem na batalha uma Débora, a vitória quem manda é o Senhor. A vitória de Deus aqui, guerreiras do ciclo de oração, lutando, combatem o inferno, andando de joelhos no chão. Tem mulheres de Deus aqui, guerreiras do ciclo de oração, lutando, combatendo o inferno, oh glória, andando de joelhos no chão. Tem mulheres de Deus, essa igreja, disto eu não posso duvidar. Tem mulheres que oram e se consagram, mulheres que fazem vigiar. Tem mulheres que temem ao Senhor, mulheres que gostam de ajudar. Aqui tem guerreiras de valor, mulheres de vida no altar. Tem mulheres de Deus, aqui tem. Onde meu coração quebrantado, Jesus, enche agora. Guerreiras do ciclo de oração, lutando, combatem o inferno, andando de joelhos no chão. Tem mulheres de Deus aqui, guerreiras do ciclo. Eita, glória a Jesus. É mulher de oração neste lugar. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Oh glória. Pega a sua Bíblia e abra em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas,
capítulo 4, verso 9 e verso 10. Primeiras Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Eu quero dizer a essa igreja que hoje a Aurenice canta porque estou debaixo de oração. A Aurenice Lima hoje prega porque está debaixo de oração. E essa igreja é vitoriosa porque está debaixo de oração. Enquanto você procura, eu quero dizer para os irmãos que o nosso material vai estar lá fora. Como os irmãos já perceberam, eu estou de CD novo. Jesus me deu uma gravação, gravei no Melk Carvalheiro, que hoje é um dos maestros mais no meio evangélico, todo mundo quer gravar lá. E Deus me deu essa gravação. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Ele disse que não faz nenhum tape, irmão, abaixo de 60 mil reais. O meu saiu na mesma qualidade. Aí você me pergunta, Maurício, você deu 60 mil reais nesse tape? Não dei, eu dei 27 mil. Mas por que que ele fez? É porque a oração move céu e terra para entregar a bênção para aqueles que confiam. Aleluia. Irmãos, estou me sentindo um gigante aqui nessa noite. Eu pensei esses dias de parar. Tem hora, irmãos, todo mundo sabe, todo mundo tem seu momento de fraqueza. Não adianta você dizer para mim que você é gigante forte, que você nunca pensou em desistir. Um dia você também pensou em desistir. Davi um dia pensou em desistir. Elias um dia pediu para morrer. Todo mundo um dia se depara com a sua fraqueza. Mas eu glorifico a Deus porque eu estou aqui. Por que, irmã Aurenice? Porque eu estou debaixo de oração. Só quem encontrou, diga amém. Antes de nós lermos, vira para o seu irmão, diga assim: aperta os cintos, porque nós vamos voar nessa noite. Vamos ler então, Primeiras Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes. Tem algumas bíblias de estudo pentecostal que começa com Jabes e depois vai para Jabes. Está errado, irmã Aurenice? Não, depois eu vou explicar o porquê. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal não seja aflito. A Bíblia expõe aí um ponto de exclamação de reticência, ou seja, ele pediu muito mais. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu quero ouvir só os homens. E Deus lhe concedeu o que ele tinha. As irmãs vão botar os irmãos no bolso, passar o zip, porque eles não aproveitaram a oportunidade deles. Vamos lá, irmãs. E Deus lhe concedeu o que ele tinha. Ah, glória, podeis assentar em nome de Jesus. Por se tratar de um culto relacionado à oração, algo muito fácil de falar, porém muito difícil de ser praticado, eu quero expor nesta noite com o tema: o poder de uma oração. Irmão, a oração, ela move o céu, ela move a terra, ela abala o inferno. Deus, na sua espontaneidade, tem levantado homens e mulheres de oração. Deus tem escolhido pessoas para poder trabalhar essa questão da oração. Oh, moreno lindo. Quando eu olho para essa mensagem, um dia eu estava lendo ela, eu já li a Bíblia 4 vezes. Baixa só mais um pouquinho, irmão Elton. É porque senão vai dar microfonia, meu filho. Glória a Deus. Isso é uma bênção. Quando eu fico lendo essa mensagem, eu observo que ela me traz algo sobrenatural, ao qual eu quero falar
para os irmãos nessa noite. Eu lendo essa mensagem, eu fiquei observando, pastor João, por que de 1 Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 4, se estende-se ali pelo menos 700 nomes. Mas quando chega a vez de Jabes, Deus abre um parênteses na história deste rapaz e resolve escrever a história deste rapaz. Eu comecei a me questionar, Senhor, por que Jabes foi destacado? Por que Jabes chamou a atenção do Senhor? E eu comecei a comprar algumas enciclopédias, alguns livros, e fui estudar a respeito da história deste rapaz. Eu estudando a história deste rapaz, eu descubro algo maravilhoso que eu trago para a nossa atualidade. Uma das primeiras coisas que eu descubro na história de Jabes era que Jabes era filho de uma viúva. Jabes, a mãe de Jabes, ela tinha pelo menos 45 anos de idade. Eu descubro que a mãe de Jabes era a mãe e o pai da casa. Eu descubro que a Jabes, ele pertencia à menor tribo de Israel. Eu descubro que Jabes, a tribo de Judá, era uma tribo que era formada apenas para guerrear. Eu descubro que aquela história aconteceu quando aquele exército de Judá havia acabado de perder uma peleja. Ou seja, para completar, a mãe de Jabes um dia vai para o trabalho. A tribo trabalhava na agricultura. E um dia aquela mulher, ao voltar para casa, no cair da tarde, ela se encontra com um homem a qual forçou ela e violentou ela, a qual ela veio engravidar deste rapaz. Quando esta mulher, eu observo que tudo na vida dela estava indo para trás. Tudo na vida dela não estava colaborando. Tem gente aqui que está passando por prova e diz, irmã Aurenice, eu não entendo por que Deus permitiu eu passar por essa prova. Sabe por que Deus permitiu? Eu quero te trazer à luz. Deus permitiu você passar por esse vento forte primeiro. Você pode até enxergar um palmo ali do seu nariz, mas o meu Deus, quando permitiu o vento na tua casa, Ele já conhece a eternidade, Ele já conhece os meses à frente. Quando Deus permite algo na tua vida, Ele se levanta do trono e diz, essa aí vai conseguir, esse aí vai conseguir, porque eu levantei um guerreiro na face da terra, ao qual vai glorificar o meu nome nesta prova. Alguém já falou que você não vai conseguir. Demônios já cantaroraram dentro da tua casa dizendo que você é um perdedor. Ei, eu ouvi um hino hoje à noite dizendo que a última palavra quem dá é o Senhor dos Exércitos. Levanta a sua mão direita, segura lá em cima, porque, irmã Aurenice, eu profetizo na tua vida que Deus vai fazer essa luta virar 360 graus em batida e retirada, e o nome do Senhor vai brilhar na tua vida. Quando eu estudo a história deste rapaz, eu percebo o porquê que Deus agora chama à tona a tribo de Judá. Se você olhar, você vai ver os descendentes de Judá como tema dessa leitura. Aí você me pergunta, irmã Aurenice, como é que você pode dizer que essa tribo era a menor tribo de Israel? Abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 40 em diante. Você vai encontrar dois rapazes conversando, um chamado Filipe e o outro chamado Natanael. Um dia Filipe olha para Natanael e diz assim, Natanael, eis que o Cristo, a qual já havia sido profetizado, já está na terra e está fazendo proeza. Quando Natanael escuta isso, ele pergunta para Filipe, por que tu dizes que ele é aquele a qual havia sido profetizado? Por que tu dizes que ele é o Filho de Deus? Ele disse, porque ele, por onde ele passa, os surdos ouvem, o mudo fala, os mortos ressuscitam e até os demônios não suportam a sua presença, tamanha glória na vida dele. Ele olha para Filipe e ele pergunta, mas da onde é que ele é? Ele disse, ele é de Belém de Judá. Natanael olha para Filipe e diz, poderia vir alguma coisa da tribo de Judá? Quando ele observa isso, Filipe já faz um convite para Natanael e diz, vamos para o culto hoje, vai ter uma cruzada
de Israel. Natanael pergunta para ele quem vai pregar. Ele disse: Jesus. Ele vai estar pregando naquele congresso. Ele sobe em rumo ao monte para ouvir Jesus pregando. Só que Jesus, irmão, ele sabe de todas as coisas. De repente Jesus está pregando o sermão e ele para de pregar o sermão. Ele chama Natanael e coloca a mão no ombro de Natanael e apresenta Natanael na cruzada, dizendo: aqui está um rapaz perfeito, aqui está um rapaz puro, um rapaz ao qual ninguém tem o que falar dele. Natanael se sai de Jesus e olha para ele dizendo: da onde é que o Senhor me conhece? O Senhor não pode me apresentar no meio do povo, porque o Senhor não conhece a minha história. Jesus olha para Natanael e diz: eis que eu te conheci quando tu ainda estava debaixo da figueira. Maurinice, eu não entendi. Eu vou abrir os teus olhos. Alguns estudiosos dizem que Natanael era da mesma idade de Jesus Cristo. Então, quando Jesus foi perseguido por Herodes naquela época, Natanael também estava incluído no pacote. Quando Natanael, agora perseguindo a sua mãe, escondendo aquele bebê, num ato de desespero, ela vai até uma pé de figueira, ela cava um buraco e ela coloca Natanael debaixo da figueira. Os estudiosos dizem que aquela mulher cobriu aquele bebê com folhagens da figueira e ela ficou ao largo, observando ao qual os soldados passavam de um lado para o outro, mas não viram Natanael, porque Deus deu a Natanael o sono dos justos. Agora Natanael, irmão, quando passa por toda aquela situação, Natanael cresce, chega a 7, 8 anos de idade. A sua mãe conta para ele e diz: meu filho, isso é um segredo meu e seu, não conte para ninguém. Natanael olha para sua mãe e diz: mamãe, pode ficar tranquilo, porque eu vou levar esse segredo para o túmulo. É por isso que quando Jesus disse: eu te vi quando tu ainda estava debaixo do pé da figueira, ele virou e disse: verdadeiramente é profeta na terra de Israel. Levanta a sua mão direita, porque eu vou profetizar nesta noite. Segura, irmão, lá em cima. Irmão, nem diz o que é que você vai profetizar. Eu sei que o vento está balançando, eu sei que a prova chegou, mas Deus vai permitir você ser vitorioso, porque o demônio assopraram, mas não vai poder te balançar, porque tu está debaixo da asa do Todo-Poderoso. Creia e dá glória. Eu observo nesta história, esta mulher, irmão, quando acontece aquela situação com ela, aquela mulher, ela agora vai até o médico e começa a falar para o médico: doutor, aconteceu assim, assim. Aí o médico olha para ela e dá o diagnóstico: infelizmente a senhora está grávida. Aquela mulher, ela não desejava aquela gravidez, aquela mulher, ela não planejava aquela gravidez. Deixa eu te dizer uma coisa, eu costumo dizer, irmãos, que nós não precisamos ir atrás de problema. O problema vai atrás de nós, sem que nós saiamos de casa. Eu estava agora, quando eu chego de viagem, estou viajando muito esses dias, e quando eu chego, irmão, mais longe que eu vou visitar minha mãe, mas antes de sair eu recebi uma ligação da minha irmã Áurea, e ela dizia para mim: Aurenice, vem orar pelo meu marido, porque ele está com uma dor terrível no estômago. Ou seja, nós não precisamos ir atrás de problema. Eu estava aqui preocupada com esse meu cunhado, mas eu penso o seguinte, irmãos, quando nós pensamos que não, o problema adentra, e tem gente aqui, irmão, que já se habituou a tomar café com o problema, a dormir com o problema, a ir para a feira com o problema, ela dorme com o problema, e ela diz: irmão Aurenice, eu não entendo porque que o problema não sai da minha casa. Só que Deus colocou no meu coração nesta noite dizer: te prepara para dar o culto em ação de graça. Eu profetizo em nome de Jesus. Aí você olha para mim e diz assim: Maurinice, eu já sei que isso é conversa de pregador. Ei, pode ser a história de um pregador que não tenha oração, que não tenha jejum, mas eu vim aqui debaixo da cobertura de oração, e eu vim na autoridade de Deus. Vai mudar a tua história. Quando eu observo, eu fico olhando, irmão, para a história desta mulher. Pastor
pastor João, de repente a barriga dessa mulher começou a crescer. Adentra o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Me faz me lembrar que estou em situações em que nós adentramos, que o nosso coração fica tão apertadinho, que nós não sabemos como sair daquela situação. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu fui cantar em Brasília, a convite de um pastor que tinha me visto cantar em Goiânia. E quando eu chego naquele lugar, de repente, os obreiros haviam me receber no aeroporto. Eles chegam lá, irmãos, sai todo mundo. Ele ficou esperando a cantora daquela festa. Eu sei que não tenho aparência de cantora e muito menos de pregadora. Eu chego naquele lugar com a bem arrumadinha. De repente, irmão, foi todo mundo embora e esse pastor, esse obreiro esperando. Eu fui lá de trás dele, bati no ombro dele e eu disse: achou, irmão? Sou eu que você está procurando. Irmão, ele olhou para mim e disse: meu Deus, trouxeram uma menina para o nosso congresso. Eu não entendi o porquê que ele usou aquela palavra, mas quando eu chego na igreja, eu havia entendido, porque a igreja é uma grande catedral. Eu vejo o pastor, o vice daquela congregação, daquela igreja, a qual havia me convidado. Eu disse: pastor, quem é que canta nesta igreja? Ele começou a falar nomes e renomes, e ele disse: Aurenice, do dia que foi fundada essa igreja, tu é a primeira cantora que não é de renome, está quebrando tabu, e eu sei que Deus vai te abençoar aqui. Naquele culto, naquele congresso, irmão, quando o pastor presidente me viu, o semblante dele desfaleceu, porque ele olhou para a minha aparência. Se eu fosse presidente de oração, o pastor também não botava fé em mim. Mas quando eu cheguei naquele lugar que eu sentei do lado, o pastor daquela igreja botou até o porteiro para cantar naquela noite, para não me dar oportunidade. Quando chegou o último período, ele disse: irmãos, aqui tem uma cantora do Maranhão, vocês querem ouvir ela? O povo disse amém. Ele olhou para mim e disse: Maurinice, é só um hino. Eu falei: pois não, pastor. Peguei o microfone angustiada, contando uns minutos para sair daquela situação. Eu pego no microfone, eu perguntei para Jesus: Senhor, o que foi que eu vim fazer aqui? O clima estava frio, e de repente o Espírito Santo falou no meu ouvido e disse: Aurenice, você veio para cá fazer a diferença. Canta, porque eu vou te abençoar. Deus me abençoou tanto que no mesmo ano eu voltei 3 vezes. Em todos os congressos fui bem recebida. No momento, meu irmão, você não está entendendo, mas o Senhor Deus vai te abençoar. Não se preocupe. Quando aquela mulher observa que ela estava grávida, a sua barriga começa a crescer. Passa-se os meses, alguém apontava o dedo na cara daquela mulher dizendo: está em pecado. É incrível, né, irmã? Quando nós estamos na prova, todo mundo se afasta, todo mundo vira as costas, o povo deixa a gente sozinho, e a gente fica perguntando: por que, Senhor? Por que, meu Deus? Eu vou te responder por que foi que foram embora. Primeiro, eles foram embora porque eles não poderiam te ajudar. Deus vai fazer um milagre na tua história. Segundo, sabe por que Deus mandou eles embora? É porque eles não têm estrutura para ver a minha e a tua vitória. Deus vai te abençoar. Quando eu olho para essa história, eu vejo chegando o dia da mãe de Jabes ter aquela criança. Aquela mulher começa a sentir as dores de parto. E naquela época, irmã, tinha-se um costume de fazerem um parto dentro de uma tenda, a qual era colocado no meio do arraial. As virgens de Israel, elas pegavam os seus pandeiros, os seus tamborins, e elas diziam: se for homem, nós vamos fazer festa. Por quê, Maurinice? Porque quando se nascia um varão, primeiro levava o nome da família. Segundo, era mais um homem que poderia se ajuntar para o exército. Terceiro, eles tinham a esperança de qualquer momento nascer o Cristo, ao qual já havia sido profetizado. Então era motivo de festa. Aquelas mulheres se ajuntam na frente da tenda e elas começam a se preparar. Enquanto a mulher começava a ter a criança, de repente uma das parteiras olha para cá
aquela mulher e diz: mãe, quando nascer, que nome vai se dar a esta criança? Ela disse: eu não sei, deixa nascer. Quando nasce, irmão, de repente nasce Jabes, chorando, aquele chorinho angustiado. A parteira levanta para cima e diz: mãe, é um macho, nasceu um homem na terra de Israel. Quando de repente aquela mulher diz: mas fala para as virgens de Israel não cantarem hinos de vitória, porque eu não planejei esta criança, eu não planejei, não foi projeto meu. Ela chega, uma das parteiras, dá a mensagem para as virgens de Israel. Quando de repente a parteira pergunta: como é que vai ser o nome desta criança? Ela diz: o nome dele vai ser Jabes. E o que é que significa Jabes? Jabes significa filho da minha desgraça. Ele vai ser amaldiçoado no entrar e ele vai ser amaldiçoado no sair. Ele nunca vai ter prosperidade, ele nunca vai ser ninguém na vida. Só que um dia Jabes, ele cresce, ele começa, irmão, a ser rejeitado. Jabes não tinha amigos, Jabes não tinha pessoas para se comunicar, porque todos sabiam da divulgação do seu nome, e por isso ninguém queria ser colega de Jabes. Mas Jabes, irmão, era esperto. Por quê, Maurinice? Antes de Moisés morrer, Deus havia ordenado a Moisés: reúna os filhos na frente das tendas e prega o Deus que eu sou. Eu sou o Deus que muda a história, eu sou o Deus que muda o cativeiro, eu sou o Deus que tirou o povo da terra do Egito, eu sou o Deus que provê todas as coisas. Jabes foi ouvindo aquelas coisas, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, Maurinice? A palavra de Deus. Quer ser forte, se congrega. Quer ser forte, leia a Bíblia. Quer ser forte, se baseia na palavra. Quando Jabes escuta aquela palavra, ele começa a crescer e o seu coração enche de fé. Jabes, sabe com quantos anos Jabes foi conhecer a Deus? Jabes conheceu a Deus com 20 anos de idade. O que eu quero trazer à tona é que muitas vezes, irmãos, tem pessoas que batem no peito e diz: Deus me deu o privilégio de nascer num berço evangélico. Porém, você muitas